Irei falar sobre a doença do aparelho respiratório. Antes de explicar sobre a doença do aparelho respiratório, eu preciso falar um pouco de como funciona a nossa respiração. Quando você puxa o ar na inspiração, esse ar com oxigênio entra na tubulação complexa formada por túbulos grandes, como traqueia e brônquios. Passando por eles, o ar vai para túbulos mais finos, chamados de bronquíolos, e desemboca nos pequenos saquinhos que nós conhecemos como de alvéolos. É nos alvéolos que o oxigênio entrou na sua inspiração e vai para o sangue, sendo trocado pelo gás carbônico. Esse gás carbônico que está no sangue passa pelos alvéolos, volta pelos brônquios, até chegar na traqueia e ser exalado na nossa respiração. As doenças respiratórias são doenças que podem afetar estruturas do sistema respiratório, como a boca, a laringe, o nariz, a faringe, a traqueia e o pulmão. Elas podem atingir pessoas de todas as idades e, na maioria das vezes, estão associadas ao estilo de vida que o indivíduo vive e qualidade do ar em que inspiramos e respiramos. A exposição do organismo a agentes poluentes como, por exemplo, produtos químicos, cigarro e até infecção por vírus, fungos ou bactérias. As doenças respiratórias, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, agudas e crônicas. O que diferencia uma da outra é justamente o período de duração de cada uma delas e quanto tempo é necessário para realizar o tratamento mais adequado. No quadro agudo, a doença tem início rápido, a duração é em média de 3 meses e o tratamento é curto. No quadro crônico, o início é gradual e dura mais de 3 meses e muitas vezes é necessário a utilização de remédios por um longo período. Sem esquecer de lembrar que algumas pessoas podem nascer com a doença respiratória crônica, que, para além das causas externas, podem ser genéticas, como, por exemplo, a asma. Enquanto algumas doenças respiratórias agudas surgem mais frequentemente a partir de infecções do sistema respiratório. O que é a rinite? A rinite, por definição, é qualquer processo inflamatório da mucosa nasal. Rinite infecciosa são aquelas causadas por um agente infeccioso, geralmente um vírus, mas também temos as bactérias e os fungos. Rinite não infecciosa são grupos bem grandes, onde vamos ter vários fatores que vão gerar inflamação no nariz. A rinite alérgica ocorre quando o corpo reage de forma exagerada ao entrar em contato com determinadas substâncias que identifica como estranhas. Pode ter origem hereditária, mas ainda não se conhece muito bem suas causas. Após o diagnóstico da rinite alérgica, é preciso identificar as substâncias que provocam a alergia para evitar o contato com elas. Existem vários medicamentos que podem aliviar os sintomas ou prevenir as crises. Outro recurso são as vacinas antialérgicas, usadas para diminuir a sensibilidade do doente aos fatores que desencadeiam a rinite. Não é fácil evitar o contato com o ácaro, principalmente agente causador das alergias respiratórias. Ela se alimenta de resíduos da descamação da pele e se espalha na poeira doméstica, especialmente nos lençóis, travesseiros, tapetes, cortinas, bichos de pelúcia. Por isso, o ambiente onde a pessoa alérgica vive deve ser bem ventilado, ensolarado e cuidadosamente limpo. E as recomendações para evitar crises de rinite alérgica: o cuidado na limpeza da casa do portador de rinite alérgica é fundamental para diminuir a proliferação do ácaro. Tomar bastante água, especialmente se você estiver em locais com ar-condicionado. Não se automedicar e sempre ouvir o que o médico especialista no assunto tem a dizer.
A asma, também conhecida como bronquite asmática, é uma doença que acomete os pulmões, acompanhado por uma inflamação crônica dos brônquios. Os sintomas da asma são chiado, cansaço, opressão no peito com dificuldade para respirar. O asmático sempre tem tosse, geralmente durante a noite e nem sempre com catarro. A asma pode ser causada por vários fatores, como alergia, apelo, mofo, poeira. Também pode ser por infecção, viroses, gripes e resfriados. A mudança do tempo também pode desencadear uma crise asmática. Por ser uma doença crônica, a asma não tem cura, mas tem tratamento individualizado, pois varia muito de pessoa para pessoa. O tratamento da asma baseia-se na higiene do ambiente e uso de medicamentos. Existem duas formas de realizar esse tratamento com medicamentos. Medicação chamada controladora ou de manutenção, que serve para evitar o aparecimento dos sintomas e as crises de asma. Medicação de alívio ou resgate, que são anti-inflamatórios e corticoides, que serve para aliviar os sintomas mais graves durante uma crise de asma. As medicações controladoras diminuem a inflamação dos brônquios e diminuem o risco de crise de asma. DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Como o próprio nome já fala, é uma doença que obstrui as vias aéreas, tornando mais difícil a respiração. Os sintomas mais tradicionais dessa doença é a falta de ar, que pode progredir para uma falta de ar em um momento corriqueiro, exemplo, tomando banho, trocando de roupa. Também uma tosse com secreção, que piora ao amanhecer, pigarro, são sintomas comuns dessa doença. A principal causa da DPOC é o cigarro. Além disso, exposição prolongada a outras fumaças, vapores tóxicos e a poeira também causam essa doença. Em casos raros, a DPOC é o resultado de um problema genético. Os problemas respiratórios causados pelas doenças tendem a piorar gradualmente. Como o próprio nome já fala, é uma doença crônica que vai piorando. Porém, com os cuidados necessários, tratamento adequado, a maioria dessas pessoas pode obter um bom controle dos sintomas e ter uma boa qualidade de vida, além de reduzir os riscos de outras condições associadas. Essas condições associadas seriam o quê? É que quem tem a DPOC corre o maior risco de desenvolver doenças cardíacas, câncer de pulmão e uma variedade de outras condições. O tratamento da DPOC pode aliviar os sintomas, prevenir complicações e geralmente retardar a progressão da doença. Sua equipe de saúde pode incluir um especialista em pulmão e fisioterapeutas respiratórios. Algumas medidas terapêuticas adotadas incluem mudanças no estilo de vida. A principal causa da DPOC é o cigarro, ou seja, se você fuma, pare. Obter a nutrição adequada para o seu corpo é importante. Atividades físicas também podem ajudar. Alguns medicamentos, oxigenoterapia e cirurgias em casos mais graves. Sobre a sinusite. Normalmente, os sintomas são associados a obstrução nasal, presença de secreção, dores de cabeça e pressão na face. Ela pode ser classificada de duas formas, que é a sinusite aguda e crônica. Os pacientes com a sinusite aguda são sintomas que apareceram há poucos dias, que podem vir a ser uma sequela de um resfriado ou de uma condição alérgica, e é tratado geralmente com medicamento. Já os pacientes com a sinusite crônica são pacientes que tiveram uma resposta difícil ao tratamento e que os sintomas passam aí há muitos meses. O objetivo do processo cirúrgico é ventilar melhor o nariz, fazer com que os seios nasais não se obstruam mais e que o paciente possa respirar de uma forma mais adequada. Para evitar o agravamento dessa patologia, pode-se aderir a hábitos mais saudáveis, como evitar lugares fechados e fazer uma higiene nasal.
tuberculose, ela é uma doença que é transmitida por uma bactéria, tá? Que tem também o nome de bacilo de Koch. Essa bactéria, ela é levada via aérea, pelas correntes sanguíneas também, e é alojada em alguma parte do seu corpo. A mais comum é o pulmão, tá? E ao se alojar no pulmão, ela vai se desenvolver e ocasionar a doença. Existem outros tipos de tuberculose também, que não é muito falado. As pessoas acham que a tuberculose, ela só é pulmonar, mas não é, tá? E por ser de via aérea, ela consegue se alojar em outras partes do seu organismo. Existe a tuberculose miliar, que é uma tuberculose que não afeta só um órgão, mas outros órgãos. Existe a tuberculose pleural, que se aloja, né? O bacilo se aloja na pleura do pulmão, tá? Existe a tuberculose ganglionar, que se instala extrapulmonar, afetando outras partes do seu. E a óssea, tuberculose óssea, uma das mais raras, que é quando o bacilo, ele se aloja se desenvolve nos ossos, tá? Como é transmitida a tuberculose? Como já foi falado, a tuberculose é uma doença de vias aéreas, então ela é transmitida pelo falar, né, da gotículas de água que é expelida e no falar, no tossir, tá? O que é indicado para uma pessoa que tem tuberculose? É indicado que essa pessoa ela não fique em locais fechados com grande quantidade de pessoas, que ela procure ficar realmente mais em isolamento. Por quê? Porque é uma doença de via aérea, então é muito fácil de se promover, na aglomeração. O tratamento é muito simples, através de fármacos. O tratamento ele dura 6 meses, tá? E são 4 fármacos que há no tratamento. Esse tratamento, ele realmente tem que passar os 6 meses. Por quê? Porque se você achou que ficou bom, os seus sintomas ele parou e você para de tomar o medicamento, a tuberculose, ela é ocasionada, né? Ela é transmitida através de bactérias. Então, a bactéria que está no seu organismo, que está lhe causando a doença, ela vai ficar mais resistente àquele medicamento que você estava tomando. Então, a doença, ela volta novamente, e aí vai ser um pouco mais difícil da cura, porque a bactéria, ela agora está resistente ao medicamento que você tinha antes, tá certo? Falar em cura, Rafaela, a tuberculose, ela tem cura, mas vai depender de quem? Vai depender de você, da pessoa que está com tuberculose, vai depender da pessoa que está seguindo o tratamento direitinho, que está em isolamento, que não está fazendo transmissão para outras pessoas, tá certo? Então, se você tá com sintomas desse, procura um médico, procura se cuidar, tá bom? Espero que tenha entendido um pouquinho sobre tuberculose. Sobre o resfriado e a gripe e a diferença entre esses dois, já que muita gente, né, acaba confundindo esses dois. A gripe, ela é uma infecção viral causada pelo vírus influenza, né? Ela passa em torno de 7 a 10 dias com os seus sintomas de febre, dor de cabeça, coriza e tosse também. E acaba que no inverno, como muitas pessoas têm o costume de ficar em aglomerado, esse vírus ele circula mais rápido, assim, contaminando mais pessoas e tendo mais causas, né, da gripe. O tratamento da gripe muitas vezes é realizado em casa mesmo, tá? Mas na questão de crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa é recomendável a procura do clínico geral, tá bom? O seu tratamento é bem básico, com auxílio de medicamentos para aliviar os sintomas, repouso e a ingestão de muita água. Hoje em dia, através do SUS, existem campanhas, né, de vacinação para pessoas que têm imunidade baixa e que têm a chance de acabar se prejudicando, né, mais através do vírus da influenza. E também hoje temos também essas mesmas vacinações em clínicas particulares. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o resfriado. Ao contrário do senso comum, como eu falo no começo do vídeo, o resfriado ele tem uma diferença para a gripe, tá? O resfriado ele é causado por 2 tipos de vírus, o vírus rinovírus e o vírus sincicial respiratório. Os seus sintomas são congestionamento no nariz, né, escorrimento nasal e espirros. Ao contrário da gripe, os seus sintomas são bem mais leves e com pouca duração também. A gripe tem de 7 a 10 dias, o resfriado tem bem menos do que isso.
A faringe é dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Também possibilita a passagem do ar e do alimento. Por isso, pertence ao sistema digestório e expiratório. É um órgão em formato tubular, que fica localizada logo à frente das vértebras cervicais, também conhecida popularmente como garganta. A faringe é a porção localizada mais superiormente, que faz a comunicação posterior com a cavidade nasal. A orofaringe é a porção intermediária, que faz comunicação com a boca. E a laringofaringe é localizada na porção inferior do órgão, que pertence ao sistema respiratório. Em seguida, se comunica com a abertura do esôfago. A função é ligar o nariz à boca e a faringe ao esôfago. Pneumonia é uma inflamação nos pulmões causada por agentes diversos e sinais e sintomas respiratórios. Há 2 tipos de pneumonia: a pneumonia hospitalar, que quando o paciente vai ao hospital, é transmitida para ele e ele adquire em 48 horas, ou quando ele sai do hospital e pega em menos de 48 horas. E também há a pneumonia pela comunidade, que é sem estar no hospital e já esteja na comunidade pública, que ele pega em menos de 48 horas. Há diferentes causas, como por exemplo as consequências dos processos alérgicos causados por fumaça e produtos químicos, e também de agentes infecciosos, virais, bacterianos e fúngicos. A transmissão da pneumonia é causada pelo ar, pela saliva, por secreções e também por transfusão de sangue. Como é uma inflamação nos pulmões, ela pode desencadear sintomas como tosse, produção de muco, falta de ar e muita dor ao respirar no tórax. E com respirações profundas e tende a piorar a dor do paciente. Também provoca febre alta, calafrios, alteração na pressão cardíaca, mal-estar, fraqueza e entre outros. Os tratamentos da doença da pneumonia variam de acordo com a infecção. Por exemplo, quando é uma infecção bacteriana, eles utilizam antibióticos como amoxicilina e azitromicina. Quando ela é viral, eles têm o tratamento de acordo com que, se o paciente tiver dores e febre, eles também podem utilizar, em alguns casos, os antibióticos antivirais. Quando é uma infecção fúngica, eles utilizam medicamentos antifúngicos. E em caso como baixa oxigenação sanguínea e dificuldade respiratória, o paciente deve ser internado imediatamente, ficar no ambiente hospitalar. Vamos falar sobre a prevenção da pneumonia, que pode ser adotada em medidas simples, como lavar as mãos, não fumar, evitar aglomerações, fazer o uso correto da higienização do ar-condicionado e se vacinar. A Covid-19 é uma doença que é causada pela família do coronavírus. Os primeiros casos surgiram na China no final de 2019. Em seguida, ela se espalhou por diversos outros países, o que levou a Organização Mundial de Saúde a decretar no dia 11 de março de 2020 estado de pandemia. A Covid ela atinge o sistema respiratório, levando ao aparecimento de sintomas em até 14 dias após a infecção. Sua transmissão ela se dá basicamente por meio da inalação de gotículas de saliva e de secreções respiratórias, que ficam suspensos no ar quando a pessoa, ela contaminada no caso, ela tosse ou espirra. Além disso, estudos já comprovam que o contato com superfície contaminada é outra forma importante de transmissão da doença.
Com relação aos sintomas da Covid, elas são semelhantes aos da gripe. No entanto, à medida que o vírus se multiplica no organismo, pode haver perda de olfato e paladar, dor no peito, dificuldade para respirar, febre, tosse, falta de ar. Pode também apresentar dor de cabeça, confusão mental, irritação na garganta, entre outros sintomas. O diagnóstico da Covid é feito pela realização de exames laboratoriais, utilizando material respiratório coletado do paciente e, nesse caso, são coletadas 2 amostras mediante a suspeita da doença. Até o momento, não se existe um tratamento específico para a Covid-19, sendo realizado apenas o tratamento dos sintomas. No entanto, é recomendado que os casos graves sejam encaminhados para hospitais de referência para que haja isolamento do paciente e o seu tratamento, que consiste basicamente na manutenção do funcionamento do organismo, incluindo aí um suporte respiratório. Em casos leves, são aconselhados a manter alguns cuidados domiciliares, como repouso e hidratação, e alguns medicamentos que podem aí aliviar os sintomas da Covid. É importante também frisar a importância da vacinação para frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa, ela pode proteger todas as pessoas da comunidade a diminuir o risco de contágio. Por isso, é importante que todos os cidadãos se vacinem, até porque a vacina da Covid, contra a Covid no caso, elas são completamente seguras, né? Todas são licenciadas e rigorosamente testadas. Além disso, o acesso às doses ela é gratuita. Algumas medidas também podem ser tomadas como prevenção para prevenir a Covid-19, como lavar as mãos com água e sabão com frequência. Se, por acaso, não tiver a água e sabão disponível, utilizar álcool a 70, evitar tocar os olhos. A bronquite é um tipo de inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios, que são os responsáveis por conduzir o ar que respiramos pelo nariz até os pulmões. As causas da bronquite são de formas diversas. Ela pode ser desencadeada por um vírus ou por uma bactéria. Os sintomas da bronquite são tosse com muco, sensação de peito carregado, febre, mal-estar, coriza, cansaço. A bronquite é dividida em 3, a bronquite aguda, a crônica e a alérgica. A bronquite aguda é um tipo de inflamação temporária dos brônquios. É aquela gripe que pode evoluir para uma bronquite. Ela dura de 1 a 2 semanas. A bronquite crônica acontece quando o paciente apresenta crises por um período mais prolongado, podendo durar de semanas a meses, e sempre piora pela manhã. A bronquite alérgica é um tipo de inflamação que é desencadeada pelo contato direto com alguma substância que possa causar alergia, por exemplo, cigarro ou pelos de animais. O diagnóstico da bronquite é feito a partir dos sintomas que o paciente apresenta e também pelo exame físico. O médico vai fazer a ausculta pulmonar para saber e ouvir se tem alguma alteração na respiração. Para confirmar o diagnóstico da bronquite, são solicitados exames de imagem, como o raio-x ou a tomografia do tórax. Pode também ser solicitado o exame de escarro, espirometria ou provas de função pulmonar, para descartar principalmente a pneumonia. Sabendo que a doença respiratória ela afeta a estrutura do sistema respiratório, a espirometria é um exame que mede a quantidade de ar que uma pessoa é capaz de inspirar a cada vez que respira, para avaliar a saúde pulmonar do paciente. Na fisioterapia, é uma técnica não invasiva, empregada no tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças respiratórias ou submetidos a cirurgias no pulmão. Vemos algumas doenças que comprometem o sistema respiratório. Doenças essas podem ser crônica ou aguda. No caso aqui, a gente temos duas vasilhas, Uma está vazia e a outra está com quantidade de água. O fisioterapeuta ou o médico, no caso, que for fazer o teste, ele vai solicitar que o paciente inspire e assopre essa mangueirinha aqui para aí poder avaliar a capacidade respiratória desse paciente, como eu vou demonstrar agora. Dessa forma, o médico ou o fisioterapeuta
vai ter aí uma noção de como está a capacidade respiratória desse paciente.